Ações possessórias. Ações possessórias são previstas nos artigos 560 a 566 do Código de Processo Civil de 2015. As ações possessórias, a gente destaca a reintegração de posse. As ações possessórias são divididas em ação de interdito proibitório, ação de manutenção de posse e ação de reintegração de posse. São divididas em três. Quanto ao interdito proibitório, advém de uma ameaça que ainda não aconteceu. Não incidiu a consumação da invasão ainda, ou a privação da posse de um bem. Porém, existe uma ameaça, que também é denominada de esbulho ou turbação. Mas o que é o esbulho? O esbulho. O esbulho é a privação total da posse, que pode ser causa de ajuizamento de um pedido de reintegração de posse. A turbação é um esbulho parcial de parte de uma propriedade. Com relação às ameaças fundadas ou ameaça fundada, quando ocorre intimidação de uma possível ocorrência de esbulho ou turbação. Caracteriza-se por uma ameaça fundada, ou seja, com fundamentos, com indícios. Nesses casos, cabe a ação de interdito proibitório, tem um caráter de prevenção, prevenir a invasão. Ficando declarada pelo juízo que é um ato ilegal, será promovido desde logo o ato judicial contra a obtenção da posse do turbador ou do esbulhador, mas somente quando não for uma ofensa concretizada, sendo apenas um receio. Mas com relação ao receio, deverá ser sempre justificado. O receio deverá ser sempre justificado. E não poderá ser apenas uma alegação de ameaça, de ter um direito de posse violada por parte de um possuidor, se não tem prova de que realmente aquilo poderá acontecer. Por exemplo, supondo que é um grupo de manifestantes se reunindo à frente de um prédio público e ameaça ocupar o prédio, nessa hipótese se configura uma ameaça fundada, que se dá pela presença dos manifestantes e a promessa deles de ocupação. Essa é a ameaça fundada. Contudo, não é exemplo taxativo, mas o possuidor deverá ingressar em juízo com interdito proibitório a fim de evitar a ocupação Se for, por acaso, uma ameaça, uma denúncia vazia, sem ter fundamentos, a petição inicial não passará pelo juízo de admissibilidade, ou seja, não terá o julgamento do mérito, não será procedente o interdito proibitório, porque não há uma ameaça fundada. Com relação à ação de manutenção de posse, então o possuidor pretende manter a posse. Então a ação de manutenção de posse é em face da turbação. Dá-se quando ocorre quando já aconteceu a turbação. Lembrando que a turbação é a perda parcial da posse. Quando o turbador pratica atos que dificultam a posse, a ação de manutenção de posse serve para proteger o possuidor, ou seja, aquele legítimo dono da posse naquele momento. Então, por exemplo, supondo que houve uma utilização da propriedade alheia para passagem de um rebanho de gado, por exemplo, com a finalidade apenas de alimentar os animais. Nesse caso, não existe ação possessória, por não se caracterizar uma ameaça fundada, porque apenas o gado está passando.
não cabe a manutenção de posse. Então, o esbulho, por sua vez, acontece quando a ocupação do imóvel está com menos de um ano. É considerada uma posse nova. Será regido pela ação de manutenção de posse do artigo 560 do Código de Processo Civil, CPC 2015. A posse velha, ela é caracterizada quando ocorreu a ocupação há mais de um ano e dia. Será regido pelo procedimento comum, porque já tem mais de um ano. Agora, com relação à reintegração de posse, é ajuizada quando ocorreu o esbulho, que é a perda total da posse de maneira forçada. Nas provas de concurso, o examinador se refere ao prazo de ano e dia para a realização do desforço necessário, que é o desforço imediato. Então, o desforço imediato está descrito no artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil, 2002. Nessa situação, o possuidor terá como defender a sua posse através da legítima defesa. Ele mesmo vai defender a posse sem a presença do Estado, mas contando de que eu faça logo os atos de defesa ou de desforço. Não pode ir além do indispensável a manutenção ou a restituição da posse, porque ele vai se utilizar da legítima defesa e não pode ter excesso. Então, as ações de manutenção e reintegração de posse variam de rito conforme sejam intentadas dentro do prazo de um ano e dia ou mais de um ano e dia, turbação e esbulho. Ou depois de ultrapassado esse prazo, se ultrapassar esse prazo, assim quando for intentada no prazo, terá o nome de ação possessória de força nova. Entretanto, se for superior ao prazo, seja de mais de ano e dia, a ação será ação possessória de força velha. Nós também temos o esbulho violento. Existe o esbulho violento quando a ofensa impossibilita o possuidor de reaver o bem, quando o proprietário é impedido de entrar em sua propriedade. Por exemplo, na hipótese de um proprietário do imóvel viajar e não deixar caseiro, deixar a casa fechada, mas quando retorna da viagem encontra um turbador, um esbulhador de posse do seu imóvel, impedindo o proprietário de entrar em sua própria casa e, além do mais, expulsando-o com arma de fogo e ameaças. Nós temos aí o esbulho violento como exemplo. Nós temos também o esbulho físico. O esbulho físico acontece na situação em que se impede o proprietário de ter acesso ao local, colocando cadeado, mudando a fechadura da porta. Nessa situação, a posse é esbulhada quando o possuidor perde a posse do bem por um ato de terceiro que toma de maneira forçada aquele imóvel. Nós temos também a autotutela. O que é a autotutela? A autotutela da propriedade não é permitida. A legislação brasileira regra que deverá entrar em juízo para pleitear a reintegração de posse a fim de remover o esbulhador da sua propriedade. Também é permitido pelo ordenamento jurídico de que um particular juíze a ação de reintegração de posse contra o poder público. O poder público pode também estar no polo passivo. Mas pode acontecer a situação de um erro na petição, ou seja, o advogado, o defensor, ao invés de trocar os nomes, você troca a peça, ao invés de contra um esbulho, ele peticiona contra a turbação. Nesse caso, o juiz pode já usar a fungibilidade,
é o instituto, que se o autor ajuizar a ação possessória incorreta, o juiz poderá determinar a proteção adequada ao autor da ação, seguindo os princípios da instrumentalidade, da celeridade processual, a fim de que haja uma unidade na prestação jurisdicional, ao invés de pedir para que ele corrija o erro. No mais, nós vamos ficar por aqui. No próximo vídeo, a gente vai continuar com ações possessórias. No próximo vídeo, a gente inicia com litisconsórcios passivos, que é a invasão coletiva de pessoas. Então, até mais. Obrigado pela participação. A gente continua no próximo vídeo.